Yoga Club, Santuário Sagrado de Meditação. E aí, no Sutra 18, ele continua. Pela prática da cessação, cessar, parar, da cessação completa das alterações mentais. Então, quando eu tenho a capacidade de cessar completamente o meu Chitta Vritti, que são as flutuações da minha substância mental, que é obtida com firme convicção. Essa firme convicção pode ser falada que é a nossa prática e o nosso desapego, lembra? Só quando eu consigo fazer isso, só as impressões delas permanecem. Esse é o outro samadhi, asampradinata, ou não discernido. E aí na tradução de baixo ele diz: outro sampradinata é resultante de hábitos mentais, samskaras, cultivados a partir da disciplina na experiência da ausência. Não existe sanskaras. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que existe dois tipos de samadhi. Eu vou voltar aqui para você ver. Existe o sampradinata, tá vendo ali, ó? Sampradinata samadhi, que é considerado samadhi com semente. Sementes são consideradas as impressões mentais, que são chamados de sanskaras. Tem dois samadhis. O samadhi com semente, que é o Sampradinata Samadhi, que é dividido em 4, que foi o que eu acabei de explicar para você. E o Asampradinata Samadhi, que é o Samadhi sem semente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente acabou de passar por aquelas 4 etapas que eu te falei no passado. Eu vou repassar todas elas. Você tá na matéria, você tá no sutil, depois você vai no seu próprio eu, só que dentro da matéria, e você depois no 4º estágio você vai pro seu próprio eu, só que dentro do seu espírito. Porém, nessas 4 opções você está condicionado ao samadhi com semente. Quando a gente vai para um 5º estágio, significa que você está nessa última etapa, que você está meditando no seu próprio eu, porém é o seu eu espiritual, sem semente. Vou te falar de forma muito rápida o que seria isso. Quando você tem sanskaras pode ser coisas boas e ruins. Eu vou falar de um jeito muito fácil de compreender. É como se fosse um jeito abstrato para você compreender de forma fácil. Imagina o seu corpo, imagina o seu espírito machucado e o seu espírito sem nenhum tipo de machucado. É mais ou menos isso. Quando você tá ali no 4º estágio, que você medita no seu próprio espírito, você ainda assim consegue observar o seu próprio espírito machucado, o seu espírito marcado pelas impressões que ele trouxe com ele em toda a vida, nessa vida, nas vidas passadas, em outras vidas. Quando você vai para esse outro estágio, que é o Asampradinata Samadhi, que é o Samadhi sem semente, é como se você conseguisse acessar o seu espírito sem marcas, sem os machucados que os sanskaras lhe impuseram. Não apenas machucados de dor, e sim cicatrizes, feridas, ou senão condicionamentos. É como se você fosse do puro do seu próprio eu, do seu próprio espírito. Essa é esse Asampradinata Samadhi, que é o 5º estágio da meditação que é possível alcançar se você fizer o que é recomendado aqui. O que ele te recomendou lá para trás? O Sutra 14 do Yoga Sutra, capítulo 1. A prática torna-se firmemente implantada quando bem desempenhada por longo tempo, sem interrupções e com toda austeridade. Você precisa ter dedicação, você precisa ter constância, você precisa ter firmeza. Sutra 30. Doença, tédio, dúvida, negligência, indolência, sensualidade, falsa percepção, fracasso em alcançar terreno firme e escorregar no terreno conquistado. Estas distrações da substância mental são os obstáculos. Existem obstáculos para sua prática. Exatamente. Vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar no seu caminho de praticar.
Você precisa praticar, mas esses aqui são obstáculos. Por exemplo, quando você estiver doente, você não vai querer praticar. Se você estiver com tédio, hoje eu tô com uma preguiça. Se você estiver em dúvida, será que essa meditação ela tá funcionando mesmo? Será que eu vou alcançar as coisas que eu quero? Nossa, mas é tão demorado, eu vou pagar para ver? Não sei não, hein? Isso aí atrapalha. Negligência, ser negligente, não fazer direito, fazer errado. Tudo isso aí é que ele traduz como indolência, sensualidade, falta de percepção. Aqui é essa tradução. Embaixo vai ser uma outra tradução, mas eu quero te chamar a atenção para um item. Fracasso em alcançar terreno firme. Este é um item muito importante para nós que estamos meditando, para todo mundo, mas para nós que estamos começando a meditar, que ainda não temos certeza e segurança do que nós queremos para nós não sabemos exatamente quem somos, para onde estamos indo. Às vezes a gente até sabe, mas a gente não consegue ter força espiritual, mental, energética, vibracional suficiente para seguir em direção ao que a gente deseja, para alcançar o que a gente deseja, para saber esperar o tempo que precisa ser esperado, plantar hoje para saber que a gente vai colher amanhã, ter essa certeza de que amanhã a gente vai colher o que a gente está plantando, seja bom, seja ruim. Tudo isso atrapalha o nosso progresso. Mas existe um item que é o fracasso em alcançar terreno firme. Esse fracasso em alcançar terreno firme precisa ser combatido. Patanjali já diz para você que está lendo esse sutra, você que está no caminho da meditação, ele chama também do caminho do yoga, você vai passar por esses problemas que vão ser obstáculos para que você consiga seguir adiante. Você precisa transpor os obstáculos. Eu já estou te antecipando quais serão esses obstáculos. Eu já estou antecipando que esses obstáculos vão chegar na sua vida, para que você esteja preparada e preparado para enfrentá-los. Eu estou te falando que vai acontecer. Você sabe que vai acontecer, se prepara, esteja firme, não caia nessa. Tenha segurança do que você está fazendo. Esses obstáculos eles vão te atrapalhar, mas você precisa superar. Então esses são alguns dos obstáculos. E esse fracasso em alcançar terreno firme é quando você está tentando e não está dando certo. Terreno firme não chega nunca. Isso é um dos maiores empecilhos de alguém prosseguir, porque a pessoa não acredita em si mesma e ela não acredita no processo, ela não acredita na meditação e ela não acredita na vida. Outro detalhe é escorregar no terreno que já foi conquistado. Quantas e quantas vezes você já conquistou alguma coisa e você não conseguiu manter a sua conquista? Você foi lá e perdeu aquilo que foi conquistado. Quantas vezes isso acontece? Na meditação vai acontecer a mesma coisa, se você se deixar levar. Esse vai ser um obstáculo que vai te impedir de avançar mais ainda, se você conquistar e se você escorregar. Lembra que eu ressaltei, fiz questão de voltar para te frisar que você precisa da prática contínua, você precisa de austeridade, você precisa de dedicação, você precisa de constância e principalmente de um determinado período de tempo que é longo, não é um tempo curtinho não. Você precisa fazer e precisa fazer todo dia. Se você escorregar no caminho, vai ser muito mais difícil de você conseguir voltar. Você pode escorregar, mas vai ser mais difícil de você voltar. É só isso que você precisa saber. Você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço consciente em direção ao que você precisa, se você escorregar. Escorregar não é problema. Todos nós escorregamos o tempo todo, todos os dias, toda hora. Só que quanto mais escorregada você dá, mais difícil vai ser você voltar. Porém, por outro lado, se você já tiver tido um longo período, um longo caminhar ininterruptamente, quando você escorregar, vai ser mais fácil de você voltar. Por quê? Porque você já teve esse caminhar longo e o seu corpo já entende, você já tem sinapses internas, os seus neurônios, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, tudo isso já está pré-programado para voltar. Então vai ser muito mais fácil se você já tiver adquirido esse hábito. Então por isso a constância, a repetição ininterrupta.
Na tradução de baixo, como é que ficou essas mesmas palavras? Foram doença, insensibilidade, dúvida, negligência, imobilismo, desinteresse, divagação, não realização e instabilidade. Já no meu livro foi traduzidas as palavras doença, estagnação mental, dúvida, falta de prudência, fadiga, excesso de complacência, ilusões sobre o seu próprio estado mental, falta de perseverança e retrocesso. Quero que você entenda que são obstáculos. E o mais importante aqui é que ele tá te falando que vai ter obstáculos e você vai ter os seus obstáculos que você vai precisar superar. No 31 ele já fala: os efeitos colaterais das distrações mentais incluem angústia, desespero, tremores do corpo e distúrbios da respiração. A tradução de baixo: dor, desespero, agitação dos membros, inspiração e expiração aparecem juntos com essas dispersões. Inspiração e expiração, sobre a respiração, né? Dificuldade de respiração. E no meu livro a tradução é desconforto mental, pensamento negativo, incapacidade de sentir-se confortável em diferentes posturas do corpo e dificuldade de controlar a própria respiração. O que ele está falando aqui? Ele está falando que essas distrações mentais, os nossos processos mentais, eles geram efeitos colaterais físicos em você. A ansiedade, ela gera um efeito colateral físico. Ela tá na sua mente, mas ela se manifesta no seu corpo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Psico é relacionado à mente, soma é relacionado ao corpo. Então é quando os seus próprios processos mentais começam a influenciar nos seus próprios processos corporais, fisiológicos, materiais. Os nossos processos mentais, as distrações mentais, que ele explicou o que elas são lá na frente, lembra? Que esses processos mentais somatizam no seu corpo. E podem ser diversas. Eu, por exemplo, tenho ansiedade e quando eu tenho crise de ansiedade eu não consigo respirar. Eu sinto falta de ar. Cada pessoa, provavelmente você vai conseguir pensar alguma coisa agora que vem da sua mente e somatiza no seu corpo. E aí ele continua seguindo. A prática da concentração em um único objeto ou o uso de uma técnica é o melhor modo de evitar os obstáculos e os seus efeitos colaterais. O que ele está querendo dizer? Concentração em um único objeto. Concentração em um único objeto ou uma técnica de meditação. Essa é o melhor modo de evitar os obstáculos. Sabe aqueles obstáculos que ele falou que a gente vai enfrentar? Então, quando você consegue concentrar num único objeto, você consegue evitar aqueles obstáculos e, consequentemente, você também consegue evitar as suas distrações mentais, as suas flutuações mentais e, consequentemente, você consegue não ter os efeitos colaterais. E aí ele continua falando, no 34. Ou a tranquilidade é mantida por expiração controlada ou retenção da respiração. Aqui ele já começou a falar, dá uma introdução do que ele vai falar mais lá na frente, que são sobre os pranayamas, que são práticas respiratórias. Depois ele fala, 35, ou a concentração em percepção do sentido sutil pode causar firmeza da mente. Ele também já tá te falando lá de concentração em percepções de sentido sutil. Ele tá dando a introdução do que ele vai falar mais adiante. E aí eu voltei aqui no 33, destaquei o 33 para você. Que é, no cultivar atitudes de amabilidade em relação aos felizes, compaixão ante os infelizes, deleite junto aos virtuosos e indiferença quanto aos perversos, a substância da mente conserva sua tranquilidade imperturbada. E a outra tradução é o assentamento, tranquilização, de Chitta é a substância mental, a mente. O assentamento de Chitta se demonstra pela amizade com o feliz, compaixão com o sofredor, alegria com o virtuoso e indiferença com o malvado. Então, aqui ele também já introduziu algo que ele vai falar, que é sobre a nossa inter-relação com as outras pessoas. O quanto que estar bem com quem estar bem ajuda nos processos mentais. Que quando você consegue controlar as suas emoções,
o que te faz mal, você consegue ser indiferente àquilo, e o que te faz bem, você consegue dividir a alegria com aquilo, isso também faz parte do nosso processo de meditação. Nossa meditação passa pela nossa inter-relação, e quanto mais amável, atitudes de compaixão, de deleite com os virtuosos, ter atitudes virtuosas, o quanto isso é importante, Patanjali não poderia deixar de falar disso.